Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Nostrale. Nesse espaço, nós debatemos assuntos referentes ao processo de reconhecimento da cidadania italiana. Eu me chamo Angélica e no episódio de hoje vamos abordar um tema muito especial com os nossos convidados, o Sidney Cunico e a Priscila Zanol. Muito obrigada pela presença. Olá, Angélica. Olá, Sidney. É um prazer estar aqui falando mais uma vez de cidadania italiana. Bom dia, Angélica. Bom dia, Priscila. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e falar sobre a pesquisa que a gente fez na história da família. Acho que vai ser um ótimo papo aqui. Com certeza. Então, o assunto de hoje do nosso podcast é a história das famílias. Aquelas que são compartilhadas entre as gerações. Afinal, todo mundo escuta muitas histórias da família. Em alguns casos, as histórias nos aproximam das nossas raízes e nos inspiram, né, Priscila? A Priscila já foi rainha da Festa da Uva, né? E ela vai contar para a gente um pouco da história da família dela, que foi o que aproximou ela da nossa cultura. Isso. Então, eu nasci e cresci aqui no interior de Caxias, sempre tive muita proximidade com a cultura italiana, né, interior, a colônia, a uva. E lembro que desde pequena eu ouvia falar da Festa da Uva, meu pai me acompanhava, ele sempre contou que ainda na juventude dele se reunia com os irmãos, com os primos para visitar a Festa da Uva, os desfiles, sempre foi algo muito forte aqui na nossa cidade. E o meu sonho de infância, quando as pessoas me perguntavam, o que tu quer ser quando crescer? Eu dizia, quero ser rainha da Festa da Uva. Para mim era a profissão, era algo da vida que eu sempre quis, sempre sonhei. Então, com 16 anos, eu já comecei a estudar, assistir vídeos sobre a festa. Ainda era muito nova para participar, mas sempre estudei, sempre assisti, li livros sobre a história da cidade, da festa. E, com 24 anos, eu me inscrevi no concurso que ia eleger Rainha e Princesas da Festa da Uva de 2022. Participei de um pré-concurso bem diferente, foi 1 ano e meio por conta da pandemia. Normalmente, o pré-concurso de Festa da Uva é em torno de 4 ou 5 meses. A gente teve a pandemia. Então, foi um aprendizado gigantesco e atingi, né, o meu objetivo. Foi extremamente gratificante viver tudo isso, representar a nossa cultura, a nossa história e, de certa forma, honrar os nossos antepassados através de um cargo, digamos assim, tão bonito e que é voluntário também. Sim. E depois da Festa da Uva, assim, você percebe que tu teve uma conexão maior com a cultura, você aprendeu mais, tu expandiu esse teu laço com a cultura italiana? Com certeza. Na verdade, eu sempre fui muito próxima, né? Eu parlo il italiano, né, que era considerado dialeto uma vez. Hoje é um patrimônio linguístico nacional que a gente tem. Então, desde criança, sempre converso com os meus familiares, aprendi com os meus avós. Mas, é claro, né, pós-Festa da Uva, a gente acaba se conectando ainda mais, porque a gente conhece também outras pessoas. Isso é muito, muito bacana. A gente acaba tendo acesso a outro interior, não só o de Ana Ré, que a gente acaba convivendo com outras pessoas, outras histórias, e isso, com certeza, acaba fazendo com que a gente se conecte mais, de fato, com as nossas origens. E além, né, de toda essa vivência que tu teve, né, contato com as pessoas, tu falou lá no começo que tu teve que pesquisar, né, sobre a Festa da Uva, sobre como era, né, como funcionava. Tu pesquisou também sobre a história da tua família nesse momento? Despertou algum interesse para você? Sim, com certeza. Eu representei a comunidade de Ana Rech durante a Festa da Uva. E aí eu me conectei mais com a figura mesmo da Ana Rech, porque eu sou descendente dela por parte da minha mãe, a minha mãe é Rech. Então, eu sempre tive interesse em descobrir mais detalhes sobre a história dela. E, de fato, estudei muito mais livros, conversei com pessoas, com os padres ali da região que contam as histórias também. Então, querendo ou não, é um vínculo assim que não tem como se desfazer. Sim. Sobre a história da tua família, né? O nosso convidado, Sidney, né? Ele colocou um grande esforço sobre a história da família dele, né? Ele estudou profundamente, deve ter feito uma pesquisa genealógica gigantesca, né?
Esse é o meu trabalho na Austrália, eu sou supervisora do departamento de genealogia, então eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas interessam-se também pela história da família delas, porque quando a gente se conecta com a nossa família, com os nossos antepassados, muita coisa na nossa vida clareia, não é verdade? Então, Sidney, eu queria falar que você me contasse um pouco agora, né, Priscila? Agora que tu contou sobre a história da família, que o Sidney nos contasse sobre a história da família dele, como que foi essa pesquisa, o que isso te trouxe de bom, quanto tempo levou para tu fazer esse livro, como que foi a experiência, onde você foi, enfim, nos conte. Tá bom, com prazer. Bom, a gente tinha as memórias, como a Priscila falou, de ouvir de criança, histórias antigas, né? E algumas não se sabiam se eram realmente verdades ou se eram, né, mitos. Isso é uma coisa que ficou latente na vida toda. Lá por 2006, na época do Orkut, eu acredito que vocês não conheceram, mas eu cheguei a conhecer. Eu recebi o contato de um norte-americano chamado Bart Cúnico. E aí começou toda essa história mais nova, né? Ele, sim, um genealogista de mão cheia. Ele vinha fazendo um trabalho junto com italianos, com o mesmo sobrenome. Ele tinha morado na Itália um tempinho e tal. Então, ele criou laços. E eles organizavam grupos nos Estados Unidos que buscavam descobrir genealogia, numa época que não tinha internet, antes ainda, né? E se encontraram algumas vezes. Os Estados Unidos é grande, tinha que pegar avião, visitar outra cidade, conheciam primos que não tinham contato e começaram a fazer um rastreamento. E esse pessoal se juntou com algumas pessoas da Itália e eles foram desenvolvendo, então, uma árvore genealógica. Essa árvore, atualmente, tem mais de 20 mil nomes. Uau. É a árvore genealógica dos Cúnicos. Ela começa no século XV, 1460, 1470, começam a aparecer os primeiros nomes, né? E ele, na época, começou a procurar pessoas no Brasil, porque ele sabia que tinha muita gente no Brasil, que tinha vindo da Itália, sabia que tinha Cúnico, mas não conhecia. Logo em seguida, migrou para o Facebook, que era muito mais popular nos Estados Unidos, e foi ali que teve muita conversa. Ele pediu ajuda para mim, eu falava inglês, conhecia também lá fora, e eu podia ajudar ele, porque ele conversava com as pessoas no Brasil e nem sempre ele conseguia entender as respostas, mesmo ali com um tradutor simples e tal. Não conseguia entender, ele misturava grupos familiares, porque ele não entendia muito bem, os nomes se repetem muito, né? Você tem muitos Antônio Cúnico, você tem muitos Domênico Cúnico, Domênico Rec, você vai ter muitas vezes esses nomes repetidos e as pessoas se confundem totalmente. Então, eu comecei a ajudá-lo nesse processo. Em 2009, teve o segundo encontro mundial cúnico em Asiago, na Itália, e a gente foi. Levei meus pais, que foi um sonho de consumo para ele, que falava muito bem o italiano, o vêneto. Ele conseguia se comunicar lá no norte da Itália muito bem, já em Roma nem tanto. E eu tinha estudado italiano também na faculdade. Então, em Roma, eu me virava melhor que o meu pai. E no norte da Itália, todo mundo falava como se fossem amigos. Assim, ele ficou encantado. Né? Visitamos, né, famílias antigas, enfim. Bom, com base nesse encontro mundial, e depois, em 2013, um segundo, que a gente participou também, aí eu tive acesso a outras pesquisas bem interessantes, de pessoas que tinham pesquisado a história bem antiga da família. E aí a gente volta lá para o ano 1000, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. A origem do nome é um nome alemão, na verdade. Cúnico. Cúnico vem de König, que pertencia a um subgrupo alemão chamado povo tímbro, que é comum na Itália, até hoje tem estudos. É um grupo que migrou do sul da Alemanha para o norte da Itália, por isso que vocês têm olho claro. Você provavelmente tem uma origem também mais ao norte da Itália, bem mais lá atrás. O italiano que a gente conhece de Hollywood é o mais moreno, ele é o de Roma para baixo. E o italiano do norte, ele tem bastante influência das regiões norte da Itália. Nós também. Então, esse povo migrou lá no ano 1000 para o norte da Itália, algumas regiões ali, Altopiano, que é Asiago e tal. E, a partir daí, lá em 1400, esse pessoal foi surgindo sobrenomes, como a gente conhece, né? E tinha lá um sujeito que se chamava fulano König. König, em alemão antigo, é rei, né? Aí a gente pergunta, nossa, mas será que nós éramos reis, né? Não, era todo mundo muito pobre, né? Quem veio para o Brasil, todo mundo era muito pobre. Então, não era rei de fato, mas provavelmente, supõe-se, e essa é uma teoria minha, de que era um apelido. Era um apelido. Talvez o sujeito fosse aquele cara gavola, que fica falando, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, então tem o rei e tal. Então, surgiu o nome daí, König, migrou para Cúnico, e aí a gente estudou junto, apoiei o Bart nesse estudo aqui no Brasil,
E a minha parte em ajudá-lo foi pesquisar as entradas dos cúnicos, aí entra na parte mais aqui da nossa história, porque nós conseguimos rastrear todas as entradas na época da imigração da família cúnico no Brasil. Tá? Não só aqui na nossa região, porque isso é uma coisa bem curiosa, muito raro, eu diria, uma família que conseguiu rastrear todo mundo que entrou no Brasil. Então, a gente tem grupos em São Paulo, tem 3 grupos que chegaram em São Paulo e foram parar nas fazendas de café. Uma realidade totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa aqui. Teve 2 grupos que pararam em Curitiba, praticamente ao redor da cidade. Eu chamo de grupo quase semi-urbano, assim, né? E tem os nossos grupos aqui do Sul, 2 do Rio Grande do Sul e 1 de Santa Catarina, que realmente foram as colônias, essas de ficar no meio do mato, aí, que toda a nossa história é conhecida aqui, né? Pessoas que ficaram muito distantes, né, dos centros, que é o nosso caso é de Nova Bassano, para frente de Nova Prata, bem no final da região da imigração italiana, com lotes demarcados. O meu tataravô pegou praticamente um dos últimos lotes, na última linha. Então, era um pessoal que ficou muito isolado, por gerações, né? Então, diferente dos que ficaram em Curitiba e diferente dos que ficaram nas fazendas. Cada um tem uma realidade. Então, a gente estudou todo esse processo aí nesse tempo todo, né? O meu trabalho foi visitar cartório, conversar com pessoas, rastrear navios. Eu li tipo umas 700, 800 listas de navio inteiras, procurando sobrenome. Vi todos esses sobrenomes que nós temos aqui, várias vezes aparecendo, pessoas que chegavam em outros lugares e tudo mais, para fazer esse rastreio. E aí nós vamos poder falar sobre as histórias das famílias depois, aí, que tem bastante coisa. Com certeza. Sobre a história da... Nossa, por exemplo, primeiro, parabéns. Como genealogista e historiadora, eu fico muito feliz em saber que tu teve essa dedicação e esse respeito com a historiografia da família, né? Fazer pesquisa é bem desafiador, mas é muito gratificante. Muito. Eu tenho o prazer, né, de estar há 3 anos e meio reconstituindo histórias de milhares de famílias, né? E cada documento que a gente localiza, a gente tem certeza que a gente está dando oportunidade para essa pessoa conseguir realizar aquele sonho. Então, quando a gente consegue localizar um registro, é um momento de grande alegria, sim. Um registro de entrada com uma informação. Nossa. Algumas vezes a gente pega alguns documentos, né, que tem as características físicas da pessoa, e a gente sempre diz, nossa, olha como todo mundo era muito parecido, né? Aqui na Serra, se a gente vai bater a ficha, todo mundo era muito parecido quando chegava, né? E tu vê que as características passam de geração em geração. Recentemente, né, olha, eu consegui localizar o italiano da minha família também, né, o Valentino, e ele é muito parecido com a minha avó. Ele é bisavô da minha avó, e a semelhança, né, o gene forte foi passando de um para o outro, né? E, falando de histórias da família, né, eu queria que tu contasse para mim um pouco da história agora da tua família Cunico, né? Tá. De como foi para eles aqui no Rio Grande do Sul, onde eles chegaram, o que eles trabalharam. O grupo que chegou aqui são 2, né? O meu é de Nova Bassano, teve um outro em Guaporé. É a história básica de quase todo descendente italiano que teve aqui na Serra, né? Tiveram que entrar no meio do bosque lá, ajudaram a fazer a estrada que chegava até o lote deles, chegaram com crianças, perderam crianças, foi um desastre. A minha tataravó, né, trisavó, a Rosa Caldana. E pensa só a situação, eles chegaram no Rio de Janeiro com 4 filhos. Em Porto Alegre tinham perdido 2 já. Nossa. Por causa das doenças, era muito comum, muita gente morreu, febres diferentes e tudo mais, varíola e tudo mais. Então, eles perderam um menino de 2 anos e um menino de 4. E o meu bisavô tinha 40 dias quando ele saiu da Europa. Uau. Ele chegou aqui com 1 mês e pouco, 2 meses e pouquinho, né? E ele sobreviveu, então já foi uma vitória. Sim. E a irmã mais velha de 7 anos, Domênica, sobreviveu também. Mas veja bem, eles chegaram num país totalmente diferente, não conheciam a língua, não sabiam o que iam enfrentar. Aí são jogados lá no meio do mato, né? E longe de cidades. Imagina, eles tinham que chegar, Alfredo Chaves, que era Veranópolis na época, tinha que atravessar o rio, serra, levava 2 dias de cavalo. Então, eles ficaram realmente muito isolados, né? E no início foi aquilo que a maioria dos que ficaram no interior tiveram que fazer. Eles recebiam uma ajuda importante, até com farinhas, algumas sementes, alguma coisa, mas eles tinham que se virar no seu terreno ali, tinham que construir a sua própria casa, ficavam um tempo embaixo de um pinheiro, né? Aí faziam uma plantação, mas até aquilo vir, né, florescer, crescer e colher,
Então, comiam pinhão, pescavam lambari, essas histórias que a gente sempre ouviu, né? Isso foi um fato ali, né? Ficaram realmente muito isolados. Eu comparando com os outros grupos, por exemplo, esses de Curitiba, logo a primeira geração já estava muito bem, economicamente falando, porque eles moravam do lado de uma cidade grande, eles podiam vender os produtos deles, em 2, 3 horas o produto chegava lá na feira da cidade, e aí eles já tinham dinheiro e tal. Não é o caso aqui. Aqui o nosso pessoal morou assim, tipo como índio mesmo, porque eles não tinham nem para quem vender a produção no início, né? Não tinha como extrair, não tinha estrada de ferro, não tinha nem estrada para caminhão, coisa assim. Então, eles eram muito isolados, são famílias que viveram muito pobre mesmo, talvez umas 2, lá na terceira geração, é que a família tinha lá uma casa um pouco melhor, né? E começou a produzir o seu vinho e tudo mais. Então, foi bem sofrido o grupo daqui, os dois. Muita coragem, né? Eles saíram para um lugar com tudo muito diferente, né? E trouxeram sempre famílias inteiras, né? É muito difícil a gente encontrar, logo do início da imigração, um registro de desembarque de uma família, de uma pessoa sozinha, né? Bem difícil. Bem difícil. A gente encontra sempre famílias inteiras com filhos pequenos, grávidas, bebês de dias, às vezes, né? Então, é sempre muito... Sempre que a gente olha, né, para o passado, né? A função do historiador é olhar para o passado, porque aconteceu, né? Sim. Quando a gente olha para lá, a gente vê de onde também a gente herdou muita coragem do que a gente tem hoje, né? Sim. Todos nós somos corajosos em âmbitos necessários e diferentes, né? Mas é muito feliz, né? A coragem de fazer, tanto que a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente sempre percebe que o crescimento econômico, cultural, esse vínculo forte que a gente tem, né? Aqui na Serra é muito, muito mais forte, né? Em São Paulo, claro, nas regiões de imigração italiana também, mas se você for parametrizar, é muito diferente, né? Aqui na Serra a gente é muito mais ligado às nossas raízes, né? E por mais que naquela época, né, eles tenham ficado isolados, a gente percebe pelos registros, né, como a comunidade era unida, né? Como nem todo mundo tinha como ir até a cidade sempre, muitas vezes teve contato com registros, né, com os cartórios. Muitas vezes uma pessoa da comunidade era designada para ir registrar todo mundo que nasceu ou alguém que morreu, né? Porque a comunidade trabalhava juntos, porque naquele momento uns tinham os outros aqui na Serra, né? E já lá em São Paulo era uma situação um pouco diferente. Eles foram para trabalhar com café, como o Sidney falou, e nas plantações de café a organização deles era diferente. Claro, com certeza tinha a união da comunidade, né? Mas eles estavam numa configuração diferente, é que eles estavam construindo um sonho, né? É uma coisa muito bonita de se ver e muito importante para o que a gente é hoje como sociedade. Voltando aos registros, né, que é a minha área, você chegou a localizar todos os registros que tu precisava da tua família, tu conseguiu registros de nascimento, casamento, tu foi a instituições na Itália. Como que foi essa visita? Eu contei com a ajuda de principalmente uma pesquisadora de genealogia da Itália, Elisabetta Papini, uma pessoa formidável, ajudou muitas famílias. Ela fazia essa parte lá, sempre tinha alguma informação para me fornecer, assim, de qual cartório que estava, qual paróquia que estava, né? Eu tive algumas vitórias bem interessantes. Teve uma específica que você falou, quando chega aquele registro, eu escrevi no livro até que quando chegou e eu reparei o que significava aquele registro, eu me lembro que eu saí pulando com ele na mão, como se eu tivesse conseguido uma loteria, porque aquilo criou uma conexão que encaixou um ramo inteiro da família, né? E é de uma história assim, muito bonita, de um rapaz, esse sim, o único que chegou sozinho, dos 8, são 8 grupos que chegaram no Brasil. Teve mais grupos que chegaram, mas não ficaram. Alguns chegavam e voltavam, né? Sim. Ou alguém que chegou também e não gerou descendente. Às vezes um solteiro mais avançado, assim, 45 anos, velho, né, para a época. Esse não tinha filho, ficava por ali, acabava falecendo no futuro e tal. Mas os que geraram são 8, geraram um descendente até hoje, né? Um deles que chegou sozinho. Se puder, eu vou contar a história, porque é a história mais interessante que a gente encontrou na pesquisa. Esse menino chegou com 22 anos em 1888. Aí, esse menino, sozinho, com um grupo de amigos. Por que eu concluí isso? Porque nas listas de navio, como você bem falou, normalmente é o pai, que era o capo, a esposa, né? E a lista de filhos com as suas idades. Eles não, eles têm um menino de 22, um de 19, um de 27, um de 23, 7, 8 meninos assim, vieram juntos.
assim, conclusão, né? Esse rapaz, 4 ou 5 anos depois, ele está casando com uma das meninas mais ricas do Brasil daquela época, simplesmente. Que o título do capítulo é O Pobre Italiano que Casou com uma Marquesa do Império. Porque quando eu conversei com as pessoas, aí naquela parte da entrevista, alguns diziam assim, não, ele casou com uma marquesa. Eu, como isso pode? Fiquei oriçadíssimo. Aquilo virou obsessão, assim, eu tinha que entender, né? Aí eu pesquisei pelo nome dela, que era a família De Castro, uma família bem tradicional, então tinha muita coisa sobre essa família, eu não consegui conectar nada. E eu fui descobrir, então, um documento lá na Itália, depois que conectou. Esse rapaz, em 1895, ele vai casar com ela em São Carlos, que ninguém sabia. Os descendentes atuais que moram na capital não tinham ideia desse fato. Ninguém sabia. Eles achavam que eles tinham vindo de Minas Gerais. Por quê? Porque como essa menina era muito rica, o tio dela era um coronel importante, José Gentil de Castro. Tem um livro que conta a morte desse senhor, de tão importante que ele era, porque ele era um monarquista convicto e ele foi assassinado pelos republicanos. Vejam só que interessante. Foi assassinado no trem, quando ele ia para Petrópolis. Isso ele foi assassinado em 1896. A República é de 89, né? Então já tinha passado alguns anos e tal, mas as tensões, né, existiam, isso tem lá as questões políticas. Mas o interessante é que esse senhor era tio dessa moça. E essa família de Castro possuía fazendas importantíssimas. Esse senhor era amigo simplesmente do imperador Dom Pedro II, recebeu visita do imperador Dom Pedro II na fazenda dele. Aí eu fico pensando, até uma dúvida para nós todos, né? Como é que esse menino foi casar com essa moça, né? Foi encontrá-la. Então, tem as hipóteses, né? Provavelmente, ele foi trabalhar na fazenda dela, do tio dela, em São Carlos, interior de São Carlos, lá, os municípios foram se emancipando, então, eventualmente, é o município do lado. E, provavelmente, né, se apaixonaram e tal, aquela coisa de novela, assim, que poderia se pensar, né, em muitas coisas. E eles casaram e foram morar em Minas Gerais, na outra fazenda da família, uma fazenda, assim, muito, muito conhecida, que chegou a receber, tem registro, que recebeu visita do imperador. Por isso que era uma fazenda muito importante, né, da família toda. E eles provavelmente assumiram, ele aparece em registros de jornal, lá já em 1905, 1908, por aí, como proprietário de fazenda de café, né? Um italianinho que chegou quase morrendo de fome, é um troço impressionante, né? E eles tocaram a vida deles, tiveram filhos, mas aí a situação em algum momento muda dramaticamente, ela vem a falecer, essa moça jovem, até em 1911, e ele, depois disso, a gente perde um pouco os registros, e eu vou encontrar ele pedindo a cidadania brasileira, porque ele precisava para alguma coisa, na época tinha uma certa exigência, então ela aparece num documento posterior, lá em 1920, alguma coisa. O fato é que esse senhor, aí sim, por memórias de família, Giuseppe Cúnico, que chegou com 22 anos, que casou com uma marquesa que ficou riquíssimo, ele morreu totalmente pobre e miserável. Dizem até que talvez como indigente, porque nunca se soube da família depois, aonde ele foi enterrado e outras coisas assim, não tem registro, inclusive. Não tem, não. Talvez tenha, mas não conseguimos. Eu mesmo procurei todos os cartórios da região, nunca encontrei nada. Os filhos, depois que ele ficou viúvo, ele se casou com outra mulher, mas não teve filhos. Os filhos já tinham crescido, né? Alguns casaram, todos eles migraram para a capital, São Paulo. Por isso que eu chamo o grupo da Grande São Paulo. Mas, na verdade, a origem deles era Minas, que era São Carlos. E eles não sabiam dessa parte da história de São Carlos. Fui eu que consegui com documentos e conversa com as pessoas, assim, eles mesmos ajudando, né, interessados. E a gente remontou essa história. Então, é um fato bem curioso e que deixa a gente pensando, né? O que aconteceu ali tudo, né? Foi muito maluco essa história, né? Sim. A história da família é uma área da história que, durante a graduação, a gente não se aprofunda muito, né? Mas ela é responsável por clarear muitas coisas, né? Muitas coisas fazem muito mais sentido depois que tu entende um pouco da história da família. Da história da família como sociedade, né? A gente consegue entender
Por exemplo, né, olha, a história da tua família é vinculada com 2 estados diferentes, uma migração interna. Dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem um fluxo muito grande, em algum momento, para Minas Gerais também, sabe, para Santa Catarina. O oeste, né, de Santa Catarina isso, é todo... O pessoal... Todo aí daqui. tem toda essa migração, e tudo isso a gente vai entendendo durante a pesquisa genealógica, né? Por isso que eu tenho tanto prazer em fazer pesquisa genealógica. Para mim, foi, assim... um grato presente, né? Todos os dias eu me deparo com histórias incríveis, né? A Priscila hoje também, né? A gente localizou o italiano da Priscila. Foi um momento bem legal. A gente estava lá no escritório, a gente foi dar uma olhadinha, né, Priscila? Muito rápida ela. Tá aqui o italiano. Tá aqui o seu italiano rápido, né? Porque depois de tanto tempo, algumas coisas, né? Mas sempre tem alguns casos que são mais complexos, né? Eu tenho casos que eu levei 1 ano e meio para resolver. E teve casos que a gente não conseguiu resolver. Porque, como ele falou do óbito, né, algumas vezes o registro não existe, ou foi perdido por algum sinistro, incêndio, enchente, enfim, diversos fatores que acontecem, né? Algumas vezes alguma pessoa de bom coração ia fazer o registro, registrava com um nome totalmente diferente. E essa questão dos nomes. Eu tenho um exemplo, se que puder falar, também é interessante Claro. sobre isso. O nome do sujeito era Domênico Antônio Cúnico. Porém, no navio, ele estava Domênico Cúnico. Porque no navio simplificava, eles não botavam um nome muito extenso. Como é teu nome? Provavelmente, né? Domênico e tal. Domênico Cúnico. E muitas vezes escreviam errado porque não entendiam a língua exata e tal, né? Mas todos os registros posteriores dele, quando casou, 2 vezes inclusive, e quando faleceu, ele aparece como Antônio Cúnico. E aí eu pergunto, como é que a gente descobre o bendito? Nós olhávamos assim, esse é um outro grupo de Vinolândia, bem interior de São Paulo, mais para o norte, e os próprios descendentes querendo fazer cidadania, eu preciso do documento e tal, né? Eu disse, mas como pode? A gente olha no navio, não tem Antônio, e tem um Domênico. E a gente olha a vida posterior da família, aparece um Antônio que não se sabe de onde veio, e o Domênico nunca mais apareceu. Aí um dia um rapaz, Fernando Cúnico, lá de São Paulo, ele disse, olha, eu até estou achando que é a mesma pessoa. Eu disse, poxa, esse troço é interessante. Aí, uma hipótese a gente tem que, né? Sim. Tem que ou elimina ela ou comprova. E começamos a pensar nisso. Aí a Elisabetta Papini, lá na Itália, também sempre dando muita dica. E o que você acha dessa ideia? Pode ser e tal. Mas de onde eles eram, a família não sabia a cidade exata e tal. E foi. E aí eu comecei de trás para diante. Fui pegando, tipo, os irmãos dele, os filhos. De vez em quando achava um registro num cartório específico, porque as cidades vão, né, crescendo, aí o cartório vai abrindo em outra cidade, então tinha que procurar. Até que um dia, essa hipótese foi ficando mais forte e surgiu um nome de uma cidade lá na Itália, essa a Elisabetta nos ajudou, ele disse, procura em tal comuna lá. E aí foi que a gente pediu o documento, tenho ele no livro, e veio o documento da pessoa e estava lá escrito, Domênico Antônio Cúnico, nascido tal dia, fechou com a data, e aí nós tínhamos... Ufa, descobrimos. Sim. E provavelmente Domênico, se a gente pensar, é domingo, né? Ele nasceu num domingo, eu fui pesquisar isso. Domênico era um pré-nome, eventualmente. O nome que a mãe considerou mesmo era Antônio. Mas nasceu num domingo, por homenagem a não sei qual santo, não sei o quê. Vai ser Domênico Antônio Cúnico. Provavelmente a mãe o chamava de Antônio, né? Tanto é que depois... O que eu não entendia, por que ele não citou isso? Porque ele ia casar, né? E por que ele não disse, o meu nome é Domênico Antônio Cúnico, sabe? Sim. E aí tem uma história muito bacana ligada a essa pessoa também, porque ele ficou viúvo logo em seguida, nem teve filho com a primeira esposa. E ele casa, um pouquinho depois, ele casa com uma outra moça, Regina Zampittinini, e essa moça tinha ficado viúva na Itália. Aí, 1 ano depois dela ficar viúva na Itália, ela casou com ele aqui, e a gente ficou pensando, eu e esse Fernando, né, como assim foi tão rápido e tal? Vamos pesquisar. Aí começamos a pesquisar lá na Itália. E essa Elisabetta, de novo, me ajudou muito, porque ela mora lá, né? Ela disse, como Natal, nós vamos descobrir, gente, eles eram vizinhos. A comunidade de nascimento e crisma e aquela coisa toda, era 4 quilômetros longe.
O que nós entendemos? Provavelmente, quando jovens tiveram, né, um flerte, né, tiveram um namorico, mas não deu certo, ou, enfim, cada um teve o seu casamento, cada um ficou viúvo bem jovem. Ela tinha só um menino, o Libônio, o sobrenome dele, era o esposo. Veio e provavelmente trocaram cartas. Eu adoraria ver essas cartas. Sim. Que eventualmente ficou em algum lugar ou foi perdida. A gente não tem muitas cartas, isso é um problema, né? Muito raro encontrar cartas. Vou te interromper agora que eu lembrei de uma história. Eu tenho a minha avó por parte de pai. Depois que ela faleceu, né, foram separar as coisas dela, enfim, e encontraram cartas que ela recebia de um admirador, não sei, de 1941, as cartas. Olha só. Olha só. Aquela caligrafia toda desenhada, e não era o meu avô, então provavelmente era alguém que existia um romance antes, que ele mandava cartas. Mesmo ela, depois de casada, ele ainda mandava cartas para ela, talvez? Não, eu acho que essas cartas eram... agora eu não lembro datas, a data que eles casaram, mas acho que era de antes. Mas ela guardou. Legal, que bom. Sim. Isso é a história. Né? E eu lembro de uma tia falar que ela tinha uma bolsinha que ela escondia e ninguém podia mexer naquilo. Olha, eram as cartas. Eram as cartas. Trocar cartas era bem comum, né? Mas é o tipo de fonte, né, que acaba se perdendo, porque é particular. Então, vai muito da pessoa. E, às vezes, a pessoa guardou uma vida inteira. E, do momento que ela falece, a família vai lá, não dá a devida importância. É o que acontece com a maioria dos documentos também, né? A pessoa, às vezes, guardou um documento a vida inteira, guardou uma carta a vida inteira, uma carta de chamada, né? Que os italianos de São Paulo usavam para convidar, né, outras pessoas da família para vir. Às vezes a pessoa guardava a vida inteira, mas aí no momento que ela faltava, a família não entende a importância daquela fonte. Nós temos algumas cartas de chamada no Museu de São Paulo, né? Mas são poucas, porque acabava essa carta de chamada está lá porque ela era um documento, né, que o italiano precisava apresentar quando chegava, né, em determinado momento, para comprovar que alguém convidou ele a vir, né? Então, mas tu imagina quantas trocas, né? Quantas cartas esses imigrantes não mandaram, contando histórias que aconteceram aqui. Nossa, coisas isso que seria eles fundamental para uma pesquisa. Né? Seria um agregador de... O primo ou o irmão que ficou na Itália mandou uma carta e vice-versa. Então, a carta daqui para lá eu teria muita curiosidade. Para eles contando o que eles estavam passando aqui. Exatamente. Sabe, isso tem muito pouco mesmo. Eu sei de um livro, eu estou indo para a Itália agora, daqui uns 20 dias, e eu pretendo ir em livraria lá para buscar um livro que parece uma seleção de cartas. Quem me indicou foi um italiano. Mas é antigo, é raro e tal. Sim. Porque ali está a realidade. O cara abrindo o coração para o seu irmão. Será que ele falava bem? Porque aqui tinha aquela coisa, pelo menos eu sou dono da minha terra. Isso realmente era um ganho importante para quem estava aqui nas colônias. Coisa que na Itália eles não teriam essa possibilidade numa geração ou duas assim. Mas, por outro lado, sofreram pra caramba, né? Trabalharam demais e tal. Eles tiveram a promessa de que seria o país da cucanha. Isso. E chegaram aqui e não era bem assim. Essa organização entre os governos, né? Essa troca que eles fizeram, eles faziam uma boa propaganda, né? Com certeza, o Brasil é uma terra de muitas oportunidades, né? Até hoje. A gente tem uma fauna, uma flora incrível, né? Um clima muito bom, apesar de aqui na Serra às vezes ser frio, às vezes ser calor, mas a gente tem um lugar muito propício, né? Mas com certeza, né? Aquela história que a gente sempre vê da terra da cocanha, da árvore de galinha assada, os cartazes, a propaganda, né? Com certeza eles precisavam incentivar esse pessoal a vir para cá, né? Então, com certeza, muita gente vem para cá com uma expectativa diferente. Bem maior, né? Mas isso também tem muito a ver. Eu não acredito que seja uma coisa de governo, tá? Na verdade, o governo nomeava companhias que recebiam por cada imigrante que elas traziam para cá. Elas recebiam um valor por cada imigrante que traziam. Isso. Tinham companhias que tinham um contrato para trazer 1 milhão ou 100 mil. Era realmente muito grande. O que esse pessoal fazia? Eles chegavam na Itália, eles subcontratavam agentes que ganhavam comissão. É como hoje vender um carro, uma casa, né? Uma roupa. A gente, às vezes, também compra um carro achando que ele é muito melhor do que é, e não é. Porque o vendedor está lá ampliando. Então, eles chegavam no interior e falavam isso aí mesmo, a terra da cucanha. Vocês vão ser ricos e tal. E as pessoas, claro, algumas acreditavam mais e tal, mas realmente, quando vieram para cá, foi uma decepção. Quem ficou nas fazendas também, lá em São Paulo, teve muito problema, porque
os antigos proprietários de fazendas estavam... A escravidão terminou em 1888. Os primeiros cúnicos que chegaram em 77, ainda na época da escravidão. Então, o proprietário da fazenda, ele estava acostumado a lidar com isso, com o escravizado, né? E alguns, não todos, obviamente, sempre, mas alguns continuaram tratando da mesma maneira. Então, teve italiano que fugiu, teve italiano que não quis ficar no Brasil, porque tinha essa chance, tá? O governo brasileiro dava a oportunidade da pessoa voltar com passagem paga. Dentro de 1 ano ou 2, eu não lembro. Por isso que vários voltaram para a Itália. E alguns aguentaram ali, outros ficaram em fazendas melhores. Eu tenho um caso de uma família que chegou. Quando eles estavam indo da capital de São Paulo, da hospedaria, ali daquela hospedaria bonita, que hoje é o Museu da Imigração, né? A partir daí era com ou trem ou carroça, né? Mas na reta final, quando chegavam próximos, eles andavam de carroça, né? Para chegar na fazenda. E durante a madrugada, o carreteiro disse para esse cúnico, digo, olha, onde tu vai é problema, tá? Já teve várias famílias que fugiram, o fazendeiro é muito maldoso, enfim. E o pessoal se reuniu na hora e decidiram, fugiram, mudaram o rumo. Abandonaram o caminho que eles tinham pré-contratado, eles tinham um acordo que eles faziam na hospedaria, que iam naquela fazenda, porque também tinham os agentes ali divulgando, e era uma disputa até uma determinada época. E eles foram bater em outra fazenda, assim, de madrugada. E foram muito bem acolhidos. Então, toda a história deles aconteceu ali. Um deles falava, sabia escrever e contar, que era raríssimo, um só. Esse sujeito virou tipo um capataz da fazenda depois, em seguida, porque ninguém falava, ninguém escrevia, ninguém sabia ler, ninguém sabia fazer conta. Então, ele já era alguém diferente. Mas isso porque eles mudaram a fazenda, né? E outros não tiveram tanta sorte, tiveram um problema. Tem relatos também, né, de fazendeiros que, enfim, mantinham comércios, né? Então, tudo que tu precisava, tu comprava dentro da fazenda. E essas pessoas acabavam devendo tanto para ele... Isso. E não conseguiam mais sair. Não conseguiam pagar dívida. Que é um formato de trabalho análogo à escravidão também, né? Tu colocar a pessoa nessa situação de não conseguir sair, tem muito relato disso também. Então, foram muitos desafios que eles enfrentaram quando chegaram aqui. Por isso que eu falo tanto da coragem, né? É muita coragem. Tem uma história interessante também que vale a pena trazer para a gente contextualizar 3 regiões, né? São Paulo, aqui e Curitiba. Curitiba teve o primeiro grupo que chegou. O grupo chegou em 1877, ainda no Império, então, né? O grupo maior, chegaram em 3 irmãos casados com filhos, bem interessante, isso não era tão comum assim, e ainda uma irmã casada, com os filhos e um outro irmão, era a família Rigoni, então eram 5 famílias praticamente, tinha um viúvo com uma filha de 16 anos. A gente conclui que era viúvo com uma filha porque ele tinha 46 anos e ela 16. Então, tudo indica que fosse filha, né? Sim. Mas esse pessoal chegou em 1877, era bem início do processo de imigração na região do Paraná. As primeiras colônias eram no litoral, bem litoral mesmo, ou na subida da serra, que é onde tem o porto ali hoje, né, Paranaguá e tal. E era uma região muito ruim, era muito quente, muito úmida, então a proliferação de febres e doenças era enorme. Ali também teve situações catastróficas de família que praticamente deixaram de existir logo em seguida, porque todas as crianças morreram. Mas o fato é que esse pessoal ficou 8 meses ali naquelas colônias iniciais e as colônias não prosperaram, né? Isso tem registro, está bem documentado tudo. O governo do estado do Paraná teve que tomar uma ação quando percebeu que estava ficando crítica, assim, eram milhares de pessoas, italianos, andando na rua, estavam temendo até uma certa revolta armada, porque dava briga, eles vieram para cá para ter a terra deles, no caso ali eram colônias também, e eles estavam jogados lá num lugar que não produzia nada. Até que o governo decidiu, então, fazer novas colônias ao redor de Curitiba. Tá. Aí é que entra uma figura bastante interessante, Antônio Cúnico, o mais velho desses. Ele tinha 47 anos, uma coisa assim. E ele aparece, na minha opinião, que li vários registros sobre ele, como um dos líderes de um movimento que gerou o atual bairro de Água Verde. Na época se chamava Colônia, lá tinha o nome, né, do senador Dantas e tal, mas era a região de Água Verde. Hoje é um bairro importante, quase central, como se fosse Lourdes, aqui em Caxias, assim, bem perto do centro mesmo. E ele aparece num abaixo-assinado para o imperador, gente, na época. Eu tenho esse documento, ele está aqui no livro. Ele é o terceiro a assinar. Tinha um Moleta que assina antes, o filho dele, depois ele e tal.
E depois vários assinam. Normalmente, quem assina um abaixo-assinado, os primeiros são os líderes, né? Exatamente. E esses dois, tanto o Moleta como esse Cúnico Antônio, esse Antônio foi o único dos 3 irmãos que não aceitou nenhuma colônia antes. Os outros já tinham sido destinados a colônias em Campo Largo, que são mais distantes, 20, 30 quilômetros. Ele não quis, ele disse, não, é muito longe. Eu pensando hoje, gente, olha o nosso pessoal que veio aqui em Nova Bassano, quase 200 quilômetros longe da capital, e o cara estava a 20 quilômetros, ele não quis. Ele disse, não, eu não vou. E ele ficou mais de um ano nesse processo, correndo riscos. Até que eles, conversando com a Câmara Municipal, com um grupo de italianos, provavelmente fazendo lá suas, né, talvez passeatas, imagino, eles conseguiram convencer a Câmara a separar uma área. E o governo imperial, recebendo aquela lista, o governo deu ok e deu ajuda, inclusive. E eles acabaram, então, o governo municipal lá gerou essa colônia que gerou o bairro de Água Verde. E esse Cúnico e esse Moleta, os líderes, eu acho que eles receberam as melhores terras, as mais centrais, porque passava uma estrada na frente que dava no centro de Curitiba. Para terem uma ideia, a capela da paróquia até hoje que está lá era da terra do Moleta. E o cemitério era da terra dos Cúnicos. Então era o centro do bairro e eles estiveram ali. Essa família, eu brinco que foi, logo na primeira geração, eles já eram talvez ricos, assim, né? Sim. Porque estavam aí num ambiente já de cidade, as terras eram enormes, eles podiam vender lotes, eles podiam produzir e fizeram isso. Abriram um moinho logo em seguida, etc. e tal. E a família cresceu dentro da cidade de Curitiba, né? Então, é outra realidade. Aqui a gente teve lá a terceira geração que veio morar em Caxias. Isso para quem estava mais no interior, né? Claro, quem estava em Anarec, né? Já estava mais pertinho, né? Já estava em Caxias e tal. Então, essa é uma história legal porque mostra também o empenho deles. Eles eram, em alguns momentos, eles tinham que brigar pelos direitos deles. Alguns eram mais passivos e aceitavam, tanto que o irmão deles foi uma colônia de interior que não prosperou até hoje, uma vila interiorana, assim, não teve muito desenvolvimento, e esse que ficou teimando, né, e brigando, ele conseguiu uma área nobre. Então, tem assim vários contextos, vale a pena a gente comparar todos eles, né? Sim. Muitas diferenças na história da família, sempre tem muitas nuances, muitos traços, cada família tem uma particularidade, e muita coisa se repete, né, de família para família. Olha, a gente poderia fazer mais uns 4 podcasts para a gente poder contar tudo que a gente vê todos os dias sobre a história da família. Você fez faculdade, está fazendo faculdade de História, né? Bem-vindo, colega. Como que está sendo essa experiência? Você decidiu fazer o livro antes de fazer a faculdade? Como que foi? Eu sempre gostei de História, né? A minha formação é administração, ali na UX. No milênio anterior, eu costumo brincar. Mas, depois de bastante tempo, eu senti vontade de voltar para o curso. E não no mestrado, que também é uma coisa muito interessante. Eu senti vontade de aula comum mesmo, assim, sabe? Sentar ali, ver a professora falar, fazer trabalho. E História foi a minha paixão, então eu optei pelo curso de História para recomeçar. Eu faço bem devagarinho, pego uma cadeira ou duas, porque eu brinco com os colegas que são jovens ali, né? Digo, vocês têm pressa. Eu não, estou degustando o curso. Sim. Então, eu vou desenvolvendo e eu fiz mais ou menos em paralelo. Né? Em 2020, eu iniciei o curso, mas esse estudo eu já vinha fazendo desde 2014, por aí, 2015. E lá em 2021, que eu já tinha tanta coisa porque assim, ó, o livro ele é a finalização de uma série de coisas. A gente tem um grupo no Facebook, mais de 1000 pessoas, que a gente troca muita informação sobre a história. A gente tem a árvore genealógica, a gente tem um mapa no Drive, onde a gente colocou todas as famílias, onde elas ficaram no Brasil, as migrações para o oeste de Santa Catarina, todas, quem foi, em que época, que ano, casal tal. Isso para dar um contexto de geografia junto com a história, né? E aí, quando foi uma prima até, a Rose Cúnico, lá de Chapecó, que um dia ela disse, ô primo, quem sabe tu já não faz um livro, né? Já tem tanta coisa. Daí eu pensei, não, realmente dá para fazer. Daí eu aprimorei a pesquisa para fazer uma coisa um pouco mais, assim, densa, né? E depois disso o livro foi uma consequência, meio em paralelo. Então. Foi meio em paralelo. Gente, nosso tempo está acabando, né? Ai, que pena. Que pena. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, né? Foi, para mim, como historiadora, foi um momento muito gratificante, de muito aprendizado. Conhecer a história da família, para mim, é
parte da minha missão de vida, assim. Então, eu estou bem feliz nesse momento. Com certeza, a gente vai ter que marcar mais um episódio para a gente poder conversar sobre os outros nuances da pesquisa genealógica, como foi com a paleografia, como que foi ler documento, as bases de dados, tem muitos temas ainda para a gente debater. Muito obrigada pela presença. Priscila, muito obrigada também. Sidney, foi um prazer conhecer você. Sidney e Priscila já é minha colega, eu já conheço. Então, Joia, muito obrigada, pessoal. Obrigada e nos vemos mais vezes por aí. Sim, foi um prazer para mim. Sempre que tiver oportunidade, estarei presente. É um assunto que eu gosto muito de conversar. Então tá, muito obrigada, pessoal. Lembrando que para você não perder nenhuma dica, curiosidade e novidade sobre cidadania italiana, pode seguir a Nostrale em todas as redes sociais, pelo @Nostrale Cidadania Italiana. E, claro, para aqueles que querem saber mais sobre a Nostrale e como podemos ajudar você no reconhecimento da sua cidadania, é só acessar o site nostrale.com.br. Obrigada e até o próximo episódio.